Vamos ler diversas passagens hoje, primeiramente Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Aqui lemos de Jacó tendo aquela visão da escada, quando ele estava em Betel. Eu queria ler só a conclusão a que Jacó chega, no versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 28, versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora em Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25, começando no versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Um pouquinho mais para frente, no primeiro livro de Samuel, e o capítulo 5, primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Seria bom se tivéssemos tempo para ler o capítulo todo. Fala da experiência que os filisteus tiveram quando levaram a arca para a terra deles. Mas vamos tentar escolher só alguns versículos aqui para pelo menos ter uma ideia do assunto do capítulo. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. O restante do capítulo mostra como a arca sai de Dagom e é levada até Gate, e de Gate ela é levada até Ecrom. E quando chega no capítulo 6, os filisteus estão já desesperados, querendo levar a arca de volta
Diz o versículo 11 do capítulo 5: Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até ao céu. Então no capítulo 6, eles resolvem devolver a arca, e junto com ela mandam um presente. Diz o versículo 5 do capítulo 6: Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de nós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao lado as figuras de ouro que haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele, isto é Deus, quem nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Então os homens fazem aquilo, e diz o versículo 12: Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, na terra de Israel, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás deles até ao termo de Bet-Semes. O restante do capítulo 6 mostra o que os judeus lá em Bet-Semes fizeram quando a arca chegou. Alegraram-se muito, mas também houve um problema. Versículo 19 do capítulo 6: E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Mais um trechinho no primeiro livro das Crônicas. Primeiro Crônicas, no capítulo 13 e também no capítulo 15. De novo, seria interessante ler o trecho, mas eu creio que pelo menos a maioria já ouviu antes essa história de Davi transportando a arca. Então vamos escolher alguns versículos. Davi resolve tirar a arca de onde ela está e levar de volta para Israel. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 6. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Versículo 9: E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali, perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Versículo 12: E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo:
como trarei a mim a arca de Deus? Capítulo 15, algum tempo depois, Davi resolve novamente trazer a arca, mas dessa vez ele diz no versículo 2, 1 Crônicas 15, 2: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E ele diz no versículo 13 para esses levitas: porque vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Somente isso que nós vamos ler. Espero que essas leituras picadas deu para ter uma noção do assunto mencionado nesses trechos. Como eu falei, não são trechos obscuros da Bíblia, provavelmente você já leu antes, mas se tiver alguma dúvida, leia depois os trechos todos. Eu queria, para terminar esses estudos, pensar um pouquinho ainda sobre a arca e depois tentar fazer um resumo dos aspectos principais do que o tabernáculo ilustra para nós em relação às igrejas locais. Ontem já pensamos sobre o propiciatório, aquela cobertura da arca, e como ele fala para nós da propiciação, uma verdade tão sublime que dá, como o irmão falou ontem à noite, segurança e certeza para o salvo. Eu sou aceito diante de Deus não por causa daquilo que eu sou, ou por causa do que eu faço. Eu sou aceito diante de Deus por causa de Cristo e por causa do sangue da propiciação. Esta é a base da segurança eterna daquele que é salvo. Agora, olhando para dentro da arca, no conteúdo dela, há uma ilustração da suficiência da provisão de Deus para os salvos, para Israel e para nós hoje. Nós não vamos entrar nos detalhes disso, mas havia 3 coisas lá. As 2 tábuas da lei falam dos preceitos de Deus, a palavra dele para nos mostrar o caminho certo a andar. A vara de Arão era uma figura do poder de Deus, o poder que fez uma vara morta brotar e produzir frutos de um dia para o outro, o poder que nos dá vitória sobre os inimigos, nos ajuda a superar todos os obstáculos. E o pão, aquela vasilha com maná, fala do pão de Deus, o alimento que Ele nos dá para termos força e capacidade para servi-lo. Só um detalhe interessante sobre o pão: era maná e não pão da proposição. Lembre que lá dentro do Santo dos Santos, eu só menciono isso para quem quiser meditar depois, lá dentro do Santo dos Santos, estamos vendo a santidade posicional da igreja local e dos salvos. Não a nossa responsabilidade prática, mas o que Deus vê em nós. Lá dentro tem uma figura do alimento que Deus tem para nós. Mas o alimento que está lá dentro não é o pão da proposição, que é o alimento do santuário, mas é o maná, que é o alimento do deserto. Eu vejo nisso uma figura de como Deus, olhando para a nossa posição, vendo-nos perfeitos em Cristo, Deus ainda assim se lembra da nossa estrutura, que nós somos pó, como diz o salmista no Salmo 103. Ele exige de nós um padrão tão alto, que é o padrão de Cristo, e Ele não abaixa esse padrão. Enquanto nós não atingimos, e não vamos atingir aqui na terra, mas enquanto não atingimos o padrão de santidade e perfeição de Cristo, não estamos andando de acordo com a nossa posição. Deus nunca diz, pode andar num padrão mais baixo. Mas esse Deus que exige um padrão tão alto, Ele conhece a nossa limitação. Não é aquela pessoa intransigente que não aceita falhas. Não é aquela pessoa mole que não se importa com não atingir perfeição. É um Deus santo que exige perfeição, mas um Deus santo que sabe da nossa limitação. No Salmo 78, onde o salmista diz que Deus lhes deu o pão dos anjos, o pão dos céus, o salmista diz que
Ele, porém, falando sobre Deus, ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Agora o maná nunca deixou de cair durante os 40 anos, mesmo quando o povo de Israel se afastou de Deus. Mas deixando isso, só menciono para você pensar depois, eu queria ocupar um pouquinho de tempo para pensar sobre a solenidade da presença de Deus lá dentro do tabernáculo. A Arca da Aliança, com a sua cobertura, o propiciatório, era uma figura da própria presença de Deus. Deus diz em Êxodo 30 e 22, ali eu virei, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão em cima do testemunho, dali eu falarei contigo. Se o tabernáculo era a casa de Deus, se o Santo dos Santos era a parte íntima daquela casa, então a Arca da Aliança, com o seu propiciatório, era o trono de Deus, o lugar que mais especificamente ilustra a presença de Deus. E assim como já vimos muitos outros grupos de 3 coisas relacionadas ao tabernáculo, aqui também, quando olhamos para a Bíblia toda, nós vamos ver 3 ocasiões mencionadas na Bíblia. Provavelmente houve mais, mas Deus só registrou essas 3. 3 ocasiões quando alguém tratou a arca de uma forma indevida, e Deus julgou aqueles que erraram em relação à arca. Em 1 Samuel capítulo 5, são os filisteus, pessoas incircuncisas, que não conheciam a Deus, talvez deveriam ter tido um pouco de temor, mas não tinham conhecimento de Deus. Eles duvidaram do poder de Deus, quiseram colocar aquela arca na casa do Deus deles, como se imaginassem que o Deus deles tinha derrotado o Deus de Israel, e colocam a arca, símbolo da presença de Deus, na frente do Deus deles, Deus com D minúsculo, colocam a arca diante do Deus deles, como se fosse um troféu pela vitória que eles obtiveram sobre a nação de Israel. Que ousadia, talvez que ignorância, eles não sabiam com quem estavam lidando, mas eles viram o poder de Deus em 3 cidades diferentes, as cidades dos filisteus, mencionadas em 1 Samuel 5, e em 3 esferas diferentes. O poder de Deus surpreendeu e assustou os filisteus. Primeiro foi na esfera da crença deles. O Deus deles amanheceu prostrado diante da arca. Dagon era um deus, um ídolo esquisito. A parte de baixo tinha a forma de um peixe, a parte de cima a forma de um homem. Acordou prostrado diante da arca. Tentaram levantá-lo de novo, no outro dia prostrado e quebrado, mostrando a superioridade do poder de Deus sobre o poder do Deus dos filisteus. Não só em relação à crença deles, em relação também ao corpo deles. Os homens filisteus, pelo que diz o capítulo 6, parece que não foi só naquelas cidades, mas na terra toda. Os homens dos filisteus tiveram feridas nos seus corpos, que lhes trouxeram dor e vergonha. E em terceiro lugar, na esfera da comida, as plantações deles eram comidas por ratos, de uma forma que o povo estava vendo a sua comida sendo destruída. E assim, atacados de tantos lados, o povo desesperou. Mande essa arca embora, tira isso do nosso meio, nós não podemos permitir que isso fique entre nós. Sentiram o poder de Deus e devolveram a arca. A maneira como eles fizeram é impressionante, mostra um pouquinho a arrogância dos líderes religiosos deles, mas foi uma forma impressionante de Deus demonstrar
o seu poder. O jeito que está escrito parece que os líderes religiosos ainda não queriam admitir que era Deus. Propuseram um teste muito difícil. Pegue 2 vacas sobre as quais nunca foi colocado jugo, vacas que nunca puxaram um carro, 2 vacas com cria. Tire a cria delas, deixe a cria em casa, coloque um jugo sobre elas que elas nunca suportaram e veja se elas seguem o rumo da terra de Israel. Quem trabalha com animais sabe que isso é impossível de acontecer. Se é que suportariam o jugo, elas iriam voltar para a cria delas. Humanamente falando, tudo estava a favor dos filisteus. E eles disseram: vamos fazer esse teste. E se as vacas voltarem para as crias delas, o que humanamente falando era 100% certo que iria acontecer, os líderes disseram: se voltarem para lá, então não foi Deus que fez isso, foi só uma coincidência. E eu creio que eles achavam que com isso iriam acalmar a superstição do povo. Mas pense naquele povo supersticioso, idólatra. Pense neles olhando aquelas 2 vacas, andando e berrando, diz a Bíblia, como se houvesse uma luta dentro delas, querendo voltar para as suas crias, mas não conseguindo voltar, sendo impelidas por uma força maior e contra a natureza. Ali foi algo sobrenatural, contra a natureza. Aquelas vacas andaram aqueles cerca de 10 quilômetros de onde estavam até a fronteira da terra de Israel. E você pode ler depois o capítulo 6, diz: assim que passaram aquela pedra, que provavelmente era o marco da fronteira entre Israel e os filisteus, assim que passaram aquela pedra, as 2 vacas pararam. É um milagre, não tem nenhuma explicação humana, é uma clara demonstração do poder de Deus. Os filisteus duvidaram do poder de Deus e perceberam que a arca, símbolo da presença de Deus, seria preservada pelo poder de Deus. Alguém diz então, por que Deus deixou que ela fosse levada para lá? Em primeira instância, Deus deixou por causa da desobediência do povo dele. Os filisteus não tiveram culpa nisso. Os filhos de Israel desobedeceram a Deus. Por isso Deus permitiu que a arca fosse levada por um tempo. Mas mesmo lá na terra dos filisteus, mesmo naquela ocasião tão baixa da história de Israel, a arca ainda é de Deus, e Deus ainda vai protegê-la com o seu poder. O segundo juízo de Deus relacionado com a arca foi logo em seguida. Os homens de Bet-Semes agora não são incircuncisos, são judeus. Pessoas que sabem o que a arca representa, pessoas que deveriam ter tido mais cuidado, mas talvez dá para desculpar o erro deles. Empolgados vendo a arca voltando, eles se precipitaram, levantaram a tampa da arca, levantaram o propiciatório para olhar dentro da arca de Deus. E a Bíblia diz que Deus feriu, não diz como os feriu. Há muitos acham que Deus matou aqueles homens, mas não sei. A Bíblia não diz isso. Mas de alguma forma Deus atingiu aqueles homens. E eles foram julgados. Sentiram o peso da mão de Deus sobre eles. Aquele povo de Israel, talvez com boa intenção, mas fizeram errado. Desprezaram a propriedade de Deus. Acharam que aquela caixa coberta de ouro era uma coisa qualquer. Vamos olhar lá dentro, vamos ver o que tem, vamos satisfazer a nossa curiosidade. E Deus diz: não, isso aqui é meu, isso aqui é para ficar no meu santuário. Nem o olho do sumo sacerdote pode olhar aqui dentro, muito menos vocês. E Deus agiu para preservar aquilo que era dele. Vai guardando isso na sua mente. Eu quero aplicar isso para a igreja. Mas primeiro veja o último juízo mencionado em relação à arca. Alguns anos depois, o rei Davi, agora não são incircuncisos que não sabem nada sobre Deus, o Deus de Israel, não são israelitas que deveriam saber,
mas talvez não tinham muito entendimento. Agora é o líder do povo de Israel, o rei de Israel, Davi, com ótima intenção, resolve trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. Mas como ele mesmo diz em 1 Crônicas 15, nós não fizemos segundo a ordenança, nós não fizemos segundo Deus mandou que nós fizéssemos. Davi desobedeceu a palavra de Deus. Ele imitou o exemplo dos filisteus, colocou a arca em cima de um carro novo, puxado por bois, como os filisteus tinham feito. A palavra de Deus havia dito, está registrado no livro de Números, capítulo 4, que os levitas deveriam carregar a arca, deveriam carregá-la pelos varais que estavam nela, não podiam tocar na arca. Primeiro Arão e os seus filhos iriam cobrir a arca com um pano, e só depois disso os levitas entrariam para carregar a arca. Davi, com boa intenção, mas com falta de prudência, desobedeceu a palavra de Deus, fez de um jeito diferente, e assim que Uzá estendeu a mão para tocar na arca, Deus o feriu e ele morreu. E Davi temeu, assim como os filisteus temeram, assim como os habitantes de Bet-Semes temeram e disseram: quem pode subsistir diante desse santo Deus? Assim Davi disse: eu não posso levar a arca, Deus é santo demais para um homem falho como eu. E a arca ficou mais um tempo lá, até que depois, com cuidado, seguindo a orientação da palavra de Deus, trazendo os levitas para fazer o serviço, Davi reconheceu: na primeira vez nós não seguimos a ordenança, agora nós vamos seguir a ordenança, agora vamos seguir a palavra de Deus. E Deus então abençoou e honrou aquela obediência dos filhos de Israel. Pensando nessas três coisas, o cristão tem que ficar impressionado com a solenidade da presença de Deus. Aquele sentimento que tomou conta de Jacó, quando ele viu que ele estava no lugar onde Deus estava, e que o fez clamar: esse lugar é terrível, esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. O sentimento que fez Moisés tirar as sandálias dos pés, porque estava na presença de Deus, Josué da mesma forma. Esse sentimento deve caracterizar o salvo em relação a uma igreja local. Êxodo começa com Deus habitando numa sarça, termina com a glória de Deus enchendo o tabernáculo, a habitação de Deus. Se diante da sarça Moisés precisou tirar as sandálias dos pés, muito mais na presença do tabernáculo. Onde Deus está é um lugar santo. Onde Deus está é lugar de reverência e de cuidado. E esses três exemplos foram registrados na Bíblia para o nosso aviso. Deus não quer que nós soframos o seu juízo. Deus quer que nós possamos desfrutar das bênçãos de comunhão com Ele. Mas comunhão com Ele exige cuidado, exige reverência. Por isso Ele deixou esses três exemplos. Os filisteus que duvidaram do poder de Deus. O nosso Deus é maior que o Deus de Israel. Os homens de Bet-Semes que desprezaram a propriedade de Deus. Isso aqui é coisa comum, vamos olhar lá dentro para ver o que tem. O rei Davi, que desobedeceu a palavra de Deus. Deus mandou fazer assim, mas vamos fazer desse jeito, é mais prático para nós. Nos três casos Deus agiu, e Deus demonstrou claramente a santidade que é devida ao seu nome. Isso se aplica a uma igreja local. E eu queria finalizar tentando chamar a atenção para as três coisas principais que uma igreja local representa para Deus e deveria representar para nós, tudo girando em torno desse Santo dos Santos. Lembrando do que começamos a ver, começando lá de fora do pátio, atrás da cortina, no lugar daqueles que não têm acesso
ao santuário de Deus. A figura de separação é claramente ensinada por aquela cortina branca. E uma igreja local deve viver isso. Entrando dentro do pátio, vemos o cuidado que caracteriza aqueles que entram dentro do santuário, que entram dentro da tenda. E aqueles que conhecem a Deus, mas não conhecem a igreja, quando observam a vida diária das igrejas aqui representadas, deveriam entender isso. Aquele povo teme a Deus. Aquele povo tem a cruz de Cristo como a sua única glória e a palavra de Cristo como o seu único guia. Isso deveria ser o que nós representamos, o que nós apresentamos para eles. Entrando dentro do santuário, somos lembrados que a igreja local é um lugar de serviço. Não é um lugar para eu ser servido pelos meus irmãos. Isso acontece lá, mas não é esse o objetivo da igreja. A igreja existe para que Deus seja servido por nós. Entramos lá para servir a Deus. E quando entrarmos lá com as mãos cheias, vamos sair com o coração cheio. Quando os sacerdotes entravam no santuário no sábado, com os 12 pães da proposição, lá dentro eles se alimentavam dos pães que já estavam na presença de Deus durante a semana anterior. Mas é quando chegamos no Santo dos Santos, o santuário do santuário, o lugar mais santo. Ali vemos Deus estabelecendo uma figura que ilustra para nós o que Ele vê quando Ele olha para uma igreja estabelecida conforme o seu padrão, conforme a sua vontade. Pensamos no conteúdo da arca, a provisão completa e perfeita que Deus nos dá. A igreja local é o lugar onde eu vou encontrar o alimento espiritual que eu preciso para servir a Deus. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu sei que Deus não é limitado pelas circunstâncias. Se algum irmão ou irmã está num lugar onde não há um testemunho para o seu nome, Deus supre o que falta e Deus pode usá-lo para estabelecer uma igreja. Mas eu não posso me afastar do tabernáculo de Deus, que é a igreja local. Eu não posso me afastar da igreja que Deus estabeleceu, sem que isso prejudique o meu desenvolvimento espiritual. Eu vou sentir necessidade de alimento que eu só posso receber lá. A cobertura da arca nos lembra da propiciação divina. E é reunido com o povo de Deus que eu percebo, mais do que em qualquer outro lugar, a sublimidade dessa doutrina bíblica. Deus nos salvou. Não é só que Ele salvou a mim. Ele salva milhões e milhões de pessoas, cada uma de um jeito, cada uma com uma bagagem de pecado, cada um com um temperamento diferente. E como é que nós conseguimos viver juntos, em harmonia numa igreja local? A cultura, o temperamento, a situação econômica, tantas coisas são diferentes. Mas Deus nos une todos. Estou pensando no contexto de uma igreja local. Não existe união maior do que essa. Deus nos une todos. E Deus nos faz andar sob o sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como nosso alvo, sendo aceitos diante de Deus, sendo agradáveis a Ele, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. E lá dentro do santuário, os querubins da glória, sendo o lugar onde Deus se comunicava, eles nos lembram da solenidade da presença de Deus. Deus está ali, é lugar de reverência, lugar de santo temor. A igreja manifesta isso, e nós devemos reconhecer isso. Agora, talvez olhando para essa figura que a palavra de Deus apresenta, e depois olhando para a igreja onde Deus me colocou, onde Deus te colocou, talvez você diz, mas tem um abismo entre os dois. O padrão é perfeito.
Mas a igreja onde eu estou não tem nada disso. Eu não acho lá o alimento que eu preciso. Os irmãos que ensinam são muito limitados e não conseguem satisfazer a minha fome espiritual. Eu não vejo nada lá da sublimidade da propiciação divina. Eu vejo a arrogância dos homens, o ciúme entre eles. Eu vejo lembranças do pecado do homem. Eu não vejo nenhuma demonstração ali da santidade de Deus, talvez alguém diz. Eu vejo a palavra de Deus sendo desonrada, eu vejo tantos sinais da nossa rebeldia. E talvez alguém possa ter essa dúvida em relação à posição e em relação à prática. O que é importante você lembrar é que Deus estabelece o seu padrão segundo a posição que Ele quer que seja mantido. E Deus exige de nós que andemos segundo aquilo que Ele faz em nós. Mas a nossa falha em cumprir o que Deus pediu de nós nunca diminui a maneira como Deus olha para aquilo que Ele estabeleceu. O tabernáculo é a prova mais clara disso. Olhando para as instruções de Deus sobre o tabernáculo, você diz: é perfeito. Mas acompanhe a história do tabernáculo depois. Quantas vezes aquele lugar que era para ser a casa de Deus foi tratado de uma forma tão errada pelos filhos de Deus? Talvez não houve uma ocasião quando isso foi tão claro quanto nos dias de 1 Samuel capítulo 5. Os sacerdotes estavam roubando o povo e estavam prostituindo-se na porta do tabernáculo. Aquilo que era para ser santo era lugar de pecado. As palavras que o Senhor disse para os judeus em relação ao templo não mostravam todo o pecado cometido nos dias de Samuel. Vós fizesse a casa do meu pai em covil de ladrões e salteadores. Nos dias de 1 Samuel 5, a situação era pior ainda. Bom, então Deus vai deixar o tabernáculo para lá. Os homens corromperam, então Deus vira as costas. Mas não, foi naquelas circunstâncias que Deus julgou os filisteus, que Deus julgou os homens de Bet-Semes e que Deus continuou preservando a sua arca, mesmo no meio de tanto pecado. E a verdade continua sendo a mesma até hoje. Sempre vai haver diferença entre a posição em que Deus nos coloca e a prática que nós conseguimos viver. A não ser na eternidade, mas aqui na terra, essa diferença sempre vai ser vista. Mas se você quer conhecer o que Deus pensa sobre um cristão e o que Deus pensa sobre uma igreja, não olhe para a prática dele, olhe para a posição dele. Lembre de Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 8. Os dois falam que quando nós ofendemos ou prejudicamos um irmão nosso, os dois usam essa expressão: aquele por quem Cristo morreu. Às vezes o irmão mencionado nos contextos ali, às vezes é um irmão fraco na fé, um irmão que não está andando como Deus quer. Mas Deus diz: você ofendeu aquele por quem Cristo morreu. Ele pode ter pecado contra Deus, mas Cristo morreu por ele. Acerca de uma igreja local, a igreja em Éfeso, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 20, a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ali não é a igreja dessa dispensação. O contexto fala dos anciãos da igreja em Éfeso e diz que eles foram constituídos sobre a igreja de Deus. Não existe anciãos sobre a igreja dessa dispensação, a igreja que é o corpo de Cristo. Ancião só tem autoridade na sua localidade. O texto diz: o Espírito Santo vos constituiu presbíteros sobre a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. O cristão deve olhar para a igreja onde ele está. Vamos abrir um parênteses aqui e definir o que é igreja.
para que não haja confusão. Eu já disse isso algumas vezes nesses estudos, mas para que fique bem claro. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de um lugar onde a autoridade de Deus, pela palavra dele, é reconhecida e onde a única atração é Cristo. Quando nós nos colocamos debaixo de um jugo maior, numa organização de igrejas, numa organização humana, e quando assumimos um nome que não seja o nome de Cristo, nós já estamos fugindo desse padrão de igreja apresentado na Bíblia. Mas em relação à definição da Bíblia, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eles são atraídos por Cristo e têm a autoridade de Cristo no seu meio. Onde há uma igreja local, ali existe um tabernáculo de Deus, um santuário de Deus. Ali existe uma igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é composta de pecadores salvos, o sangue da propiciação foi aplicado sobre eles, mas são pecadores, tem ainda a carne dentro deles. Eles podem não ter compreendido todas as verdades da palavra de Deus. Isso é diferente de alguém que compreendeu e virou as costas. Um cristão faz isso. Eu já ouvi alguém dizer: a Bíblia diz assim, mas eu aprendi assim e vou fazer assim. Então isso, é claro, é um erro. Mas onde há um desejo de obedecer à palavra de Deus, onde há um desejo de agradar a Cristo e não aos homens, onde existem essas duas coisas, atração unicamente a Cristo, sujeição unicamente à autoridade da Bíblia, ali existe um santuário de Deus. Não vai ser perfeito. A igreja em Pirassununga não é perfeita, a igreja em Gama não é perfeita, nenhuma igreja aqui representada é perfeita, mas é o santuário de Deus. Em Pirassununga existe um santuário de Deus. Os sacerdotes que ministram ali, aqueles 33 irmãos e irmãs que compõem aquela igreja, são pessoas salvas, mas são pessoas limitadas. Alguns têm uma tendência para arrogância, alguns têm tendência para preguiça. Existem muitos defeitos ali, entre os irmãos, entre os sacerdotes. Mas Deus destaca a posição daquela igreja. A nossa prática pode ser muito limitada. Quanto à nossa posição, Deus diz, é um santuário estabelecido na terra. Se todos nós aqui, membros de igreja local, em qualquer situação, lugar onde estivermos, se todos nós olharmos para a igreja onde Deus nos colocou desse ponto de vista, nós estaremos entendendo a mensagem do tabernáculo. Olhando para o tabernáculo, talvez vendo as falhas dele, como nos dias de Samuel, quando Samuel era uma criança. Mas vendo as falhas e não usando isso como uma desculpa para abandonar o barco que está afundando, mas para lembrar da profecia do profeta Amós, quando Deus diz em Amós 9 que ele tornará a levantar o tabernáculo de Davi. Se você se dedicar com todo o seu empenho para construir o tabernáculo de Deus, para fortalecer a igreja, Deus ficará satisfeito com o seu trabalho. Tente ver não o que está do lado de fora, o que está acontecendo lá dentro. Se alguém olhasse para o tabernáculo do lado de fora, não iria ver muita coisa para impressioná-lo. Uma cortina branca, uma proteção muito fraca, muito frágil. 2 móveis lá dentro sem muita atração, lá dentro da cerca, mas fora do tabernáculo. E por cima do tabernáculo uma estrutura escondida por panos, por uma coberta feita de pele de texugos. Ninguém sabe exatamente que tipo de animal é descrito pela palavra hebraica traduzida texugos, mas é algum animal do deserto. Provavelmente a cor da sua pele seria bem semelhante à cor da areia do deserto. Então não haveria nada ali para atrair, para chamar a atenção. Mas o israelita sabia
E o sacerdote via que quando ele entrava dentro do santuário, era tudo ouro, as tábuas forradas de ouro, os móveis todos de ouro. E mais impressionante do que isso, lá atrás do véu, a glória de Deus. Talvez é isso que o artista no desenho lá atrás tentou desenhar em cima do propiciatório, aquela nuvem branca, que alguns acharam até que fosse uma falha de impressão. Eu não sei quem fez o desenho, mas talvez tentou ilustrar isso, a glória de Deus habitando entre os querubins. O filisteu não sabia nada disso. O israelita deveria saber. O sacerdote sabia. Ele via toda a glória de Deus dentro do tabernáculo. Quando você olhar de novo para a igreja onde você reúne, eu sei que você vai ver falhas, mas procure ver a igreja como Deus a vê. Um santuário estabelecido por Ele, um lugar onde Ele reina, onde Ele quer ser servido, um lugar onde você pode servir. Você precisa se dedicar ao seu estudo ou ao seu trabalho, como já temos pensado. Então faça isso e faça bem feito, mas dedique-se mais ainda a servir a Deus no santuário dele. Lembrando das palavras que nós lemos no primeiro estudo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero terminar citando essas palavras, orando a Deus para que elas nos ajudem a perceber o valor, a singularidade, como eu falei no primeiro dia, de uma igreja local. Algo que não tem nada com o que possa ser comparado aqui na terra. É uma pequena amostra do que será o céu. Quando a igreja submete-se a Deus e anda conforme o padrão dele, os cristãos membros daquela igreja vivem dias de céu aqui na terra. Se não estamos vivendo por falha nossa, vamos orar a Deus. Não vamos tentar destruir o tabernáculo, vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a reerguer aquilo que está em ruínas, para que Ele nos ajude a olhar para a igreja e vê-la do ponto de vista que Ele vê. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Palavras inspiradas, elas merecem toda a nossa atenção. Amém.